Olá pessoal, mais uma terça-feira, 17 horas, com o nosso programa. Boa tarde para aqueles que estão assistindo agora, bom dia para aqueles que são do dia e boa noite para aqueles que são da noite. Como eu não sei que horas você vai assistir esse programa, então fica aqui qualquer horário, mas sempre desejando para vocês um bem-vindo de alma, de coração. Tá aqui, ó. Estamos juntos mais um dia com um monte de gente bacana entrando. Compartilhem esse programa, não esqueçam, compartilhem com os amigos, compartilhem nos grupos, para que mais pessoas possam interagir aqui com a gente, compartilhando ideias, fazendo pensar, repensar, mudando a vida, trocando a rota e mudando o caminho. Então, eu novamente dou as boas-vindas a todos vocês que são conhecidos ou não conhecidos, mas de qualquer forma somos todos irmãos, porque somos filhos de Deus. Eu dou boa tarde a vocês, bom dia e boa noite. Não sei se vocês olharam ali o título, mas vai pegar. Rosimeire, olá, pessoal chegando, Ana, querida, grande beijo, bom estar aqui com você também, apareça no domingo, hein? Você não veio, mas é aqui, eu tô dizendo que hoje o bicho vai pegar. Na verdade, não é o bicho que vai pegar, mas eu penso que vai fazer pensar, que são as nossas escolhas. Mas antes disso, eu só tô dando aquela enroladinha para o pessoal chegar, sempre chega um pouquinho atrasado, mas sempre muito bem-vindo aqui nesse programa na Rádio Cotia, 17 horas com vocês, compartilhando. Curtam lá, entram lá na página Benzer, dá aquela curtida, avisa os amigos que todo dia tem alguma coisa legal. Cassiélia, olá! Entra lá também na Terra do Bugio, que é onde nós estamos, essa terra super sagrada. Entra também numa página que tem coisas legais, que é Dicas da Benzedeira. E toda sexta-feira, não se esqueçam, toda sexta-feira, Cotia TV, às 8 horas da manhã, um programa super bacana, com entrevistados, com assuntos legais, um programa que faz você sair da caixinha. Eu acho que esse também, né? Eu não consigo fazer diferente. Tem que sair da caixinha, então eu espero vocês na sexta-feira, às 8 horas da manhã, Cotia TV, programa Dicas da Benzedeira. Vamos lá! Separaram um cafezinho aí pra gente tomar junto, ou chazinho? Tá separadinho? Então vamos lá, gente, vamos lá. Nós tivemos aí no dia ontem, né? Não, antes de ontem, hoje é terça-feira, no domingo, nós tivemos o benzimento Terra do Bugio, e as coisas estão voltando. Eu não sei como é que vai ser, mas de qualquer forma eu não tinha mais como segurar. Benzimento, claro que eu continuei nessa pandemia fazendo os benzimentos de urgência. Não tem como uma benzedeira negar que alguém a procure e diga: olha, não posso porque eu estou em pandemia. Tá bom, então que benzedeira é essa? Então as urgências foram atendidas, eu atendo diariamente mais ou menos umas 30 pessoas por dia, não é brincadeira. Mas de qualquer forma, eu pelo menos me sinto feliz, porque essa é a minha missão e eu consigo diariamente exercer essa missão. Então o benzimento foi muito legal, muita busca, muita procura aqui na Terra do Bugio, muita doença de todos os tipos. E eu penso que nós precisamos dar as mãos e um ajudar o outro naquilo que consegue, naquilo que pode. Porque nós vivemos aqui em comunidade, ninguém vive isolado.
Então esse planeta é um planeta cheio de gente, cheio de coisas acontecendo. Então não tem, quando a gente tem um dom, não tem como não ajudar. Cassiane, obrigada por compartilhar, vai firme aí no compartilhamento. E aí a ideia hoje é a gente falar sobre escolhas erradas na vida. Ei, Ana, compartilhando também, beijo grande, um beijo grande. Me digam quem não escolheu em algum momento da vida caminhos errados. Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Quem já não fez escolhas erradas nesta vida? Pois então, todos nós. Eu e todos vocês. E aqueles que não estão presentes também. Porque é uma condição humana, a gente erra mesmo. Faz parte da vida errar. Faz parte da vida arrumar, consertar, mudar a nossa rota. E faz parte da vida o aprendizado e a felicidade. Então, eu sempre digo que é um direito e um dever nosso buscar essa felicidade. Não dá para dizer que somos infelizes e achar que isso é normal, porque não é normal. A vida é densa, o planeta é denso, o ser humano é super complicado, mas é a realidade. Então vamos encarar a realidade e buscar essa felicidade, porque se existem outras vidas depois daqui, cada um acredita do jeito que aprendeu ou que sente afinidade. Eu acredito que sim, porque eu acho que só isso não basta. Mas não importa, o que importa é agora, o que importa é como nós estamos aqui nesse momento. É como que nós vamos viver. E essas escolhas erradas acontecem, são naturais do ser humano. Então, se tiver um amigo aí da onça que diz pra você que nunca escolheu errado, mentiroso. Além dele escolher errado, ele continua escolhendo errado porque ele é mentiroso, ele tá mentindo, isso não existe, né? Agora, o tema, estão dizendo aqui que o tema é muito interessante. Eu acho que o tema é muito interessante porque faz pensar. E mais do que isso, é o ponto que eu vou colocar, que eu vou trazer para vocês. Não são as escolhas erradas o problema. Nós erramos mesmo e tem tantas escolhas e a gente tá aí para aprender, e nas escolhas que a gente aprende, o problema é você botar a culpa no outro porque você escolheu errado, porque você está num caminho errado. Então quer dizer que as suas escolhas dependem do outro, as suas escolhas, se você errou, o culpado é o outro. Olha, existe algumas falas, né, que a gente escuta, e eu particularmente escuto bastante como benzedeira também, que a pessoa diz que tudo dá errado para ela. Tudo. Gente, é impossível tudo dar errado. Já basta, porque você está vivo respirando e você está aqui escutando o programa, não está com Covid, então como que tudo dá errado? Certo? Como é que tudo dá errado? Dá nada. A questão é que existe um vício das pessoas de achar que tudo dá errado e culpar o outro dos erros, né? Quantas vezes a gente escolhe uma companhia errada? Quantas vezes a gente casa, junta? O casar para mim não tem nada a ver com igreja, tem a ver com resolver ficar junto e caminhar de mão dadas. Mas quantas vezes a gente escolhe a pessoa errada? Certo? Quantas vezes? E aí a gente vai dizer que o outro, o José que nós escolhemos, ou a Maria que nós escolhemos, né? É o problema. Mas não foi você que escolheu, a responsabilidade é sua. Puxa, o curso que eu faço é uma droga, eu já troquei a faculdade milhões de vezes. É uma suposição, tá? Não é o meu caso. Caramba, mas é o curso que é ruim ou você que não sabe o que exatamente você quer? Será que a culpa é do curso, da faculdade,
que às vezes tem realmente umas faculdades péssimas, né? Mas vamos supor que você já trocou várias vezes. O problema é o curso ou é você? Ou mesmo que a faculdade tenha sido ruim, quem escolheu estudar naquela faculdade? Que não pode ser péssimo, porque a educação nossa brasileira está um horror, isso é fato. Mas quem é que escolheu estudar naquela faculdade? Foi você. Então, o erro, aonde está o erro, né? Aonde está o ponto? Então, quantas vezes nós andamos com pessoas erradas? Quantas vezes a gente reclama que os nossos amigos se tornam inimigos? Quem escolheu esses amigos? Quem foi? Foi o vizinho que escolheu os teus amigos ou foi você que escolheu os teus amigos? Foi você. Então, se os amigos estão mais ou menos, isso é uma escolha sua. Eu fiz umas anotações, vocês sabem que eu anoto aqui para não esquecer, né? Por isso que eu dou aquelas olhadas. Então, o programa fala que 100% das escolhas erradas é uma responsabilidade nossa. Nossa! Vamos supor que alguém te enganou, né? Você é que não percebeu essa pessoa da forma que deveria. E aqui eu vou citar algumas questões para ver um pensamento sobre isso, né? Então, 100% das nossas escolhas são escolhas complicadas. Nós é que erramos. Então, nós escolhemos coisas erradas, pessoas erradas, caminhos errados, lugares errados. Ah, mas eu não sabia. Tá, ok, mas o problema dessa escolha de você não saber é de quem? Se eu não sabia e eu escolhi errado, o erro está onde? Eu não saber. E por que eu não sabia? Porque eu não pesquisei, porque eu não observei mais, porque eu não perguntei mais. Gente, quantas vezes a gente vai num lugar ruim? Eu prefiro, para não entrar em questões humanas aqui, quantas vezes a gente vai num lugar ruim, num barzinho, num restaurante, tem a comida péssima. Por quê? Porque nós não pesquisamos, nós fomos ingênuos ao ponto de passar num restaurante e falar, bom, esse restaurante está super cheio. Ah, mas o meu ótimo é igual ao seu ótimo, né? O restaurante está cheio ou o barzinho está cheio de gente porque ou é super barato e a comida é péssima, ou porque a pessoa vai para lá para não comer e beber uma cerveja, e você vai e entra num restaurante ou num barzinho para comer e reclama que o lugar é ruim, só porque ele estava cheio. Mas a gente não sabe por que as pessoas estão lá, a gente não sabe a intenção, o que fez com que as pessoas escolhessem aquele lugar, né? É a mesma coisa, gente, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós escolhemos companhias erradas. Ah, isso é tão normal, gente, tão normal. E isso não quer dizer que é a morte. Pronto, retomou, deu aquela olhada, refez o caminho, falou que olha, cara, eu não tô mais afim de viver com você, porque eu escolhi errado. Não é dizer você é a pessoa errada. Não, a mãe dele adora ele, as irmãs, enfim, uma futura esposa que vai dar super certo. Então, afinal, esse cara serve ou não serve? Ou essa mulher serve ou não serve? Serve para o outro, não serve para nós. Então, essa escolha e esse erro na escolha é um erro nosso, certo? Não tem como. Não tem como a gente pensar diferente, tá? Então, e aí quando a gente faz essa escolha errada, e a gente sempre diz, né? Existem alguns termos, né? Ai, sou azarado, tenho o dedo podre. Não é isso. É que você não prestou atenção, você não observou detalhadamente essa questão. E normalmente, tá? Tem as exceções, mas normalmente aquele que diz que as escolhas foram erradas por culpa do outro, ele tem uma sensação péssima, muito complicada, porque ai, coitada de mim,
nunca dá certo. E aí vem a desculpa, né? Coitadinha de mim, coitadinha, eu nunca escolho de forma correta. Mas, gente, a escolha é tua. Você que não observou, né? Você que não prestou atenção. E aí vem uma questão que também tá ligado a esse, ai, coitada de mim, que é a autoestima, né? O respeito por você mesmo. Então, gente, você vê que é uma bola de neve, mas tem uma ligação muito forte entre tudo isso. Então, a escolha errada é sua, de responsabilidade sua, certo? Você não é um coitado porque escolheu errado. Está aí uma oportunidade enorme para rever o seu caminho, para pensar de forma diferente. As escolhas erradas que nós fazemos levam a um rumo certo. Então, quando você começa a observar que aquela escolha de responsabilidade sua, que você não é um coitado, que erra, é normal, o ser humano erra, mas que você tem uma autoestima bacana, e se não tiver naquele momento, você vai fazer tudo para elevar a autoestima, para gostar de você, para gostar da sua vida, da sua caminhada. Quando você pega um rumo errado, você, com essa sensação de autoestima bacana, é a chance que nós temos de refazer tudo, de mudar, né? De trocar as cadeiras, de fazer diferente. Então, os erros estão muito ligados às possibilidades de refazer, de rever, de mudar os amigos, de mudar o marido, a esposa. Não tá bom, muda. Mas a escolha foi sua, a responsabilidade do caminho ou das escolhas é nosso, de mais ninguém. Tá bom? Existe uma responsabilidade que a gente tem que pensar, que é uma responsabilidade pela vida, pela nossa própria vida. Gente, olha, imagina se você os problemas que você teve durante a vida e você olha para você com aquela dó de si, e resolve dizer que é o outro que é o culpado por tudo aquilo, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa parar um pouco e pensar. A responsabilidade é minha, tá? E eu quero deixar muito claro, gente, muito claro aqui no programa que eu estou falando a partir de uma certa idade, tá? Esse não é um programa para criança. Então, que a responsabilidade dos nossos caminhos é nosso, é quando nós passamos a ter uma certa idade. Porque enquanto você é uma criança, você não tem noção disso, você não percebe, você tem uma forma de sobreviver, né? Então você tem seus medos, etc, etc. Mas, Maria Eduarda, linda, maravilhosa, mas eu tô falando nesse nível a partir de uma certa idade, tá? Eu não estou falando de criança. Eu não estou falando de uma criança onde a mãe ou o pai dão um cigarro para ela fumar pequena, com 10 aninhos, sabe? Com 9, com 8. E eu tô falando aqui que ela tem que ter responsabilidade pela própria vida e saber suas escolhas. Não é isso. Eu estou falando na fase adulta. Tá? Eu tô falando na fase adulta. Deu para entender? Por favor, tá? Então, essa responsabilidade de vida é a partir de uma certa idade, onde você tem as suas escolhas, caramba. Se você escolheu errado, refaz, começa de novo, tá? O mais importante é que a gente tem que parar um pouco de negar os próprios erros. Nós precisamos parar de negar os próprios erros. É uma forma que nós temos de nos proteger. Então, quando a gente não encara o próprio erro, quando a gente nega o próprio erro, é uma forma da gente se autopreservar, que eu não acredito nisso.
Porque autopreservação, gente, é quando você busca essa felicidade e não cansa de buscar. Então, a felicidade está aí, a felicidade está até em momentos muito simples. Um calor do cão que está fazendo você tomar um super sorvete delicioso, isso é felicidade. É que a gente não está acostumado, os orientais têm mais esse costume de perceber a felicidade em todos os momentos, né? Então o oriental tem mais essa felicidade. O ocidental não, ele precisa de coisas homéricas e super grandes. Uma felicidade, só que aí não é felicidade, é êxtase. E um dia a gente vai falar sobre a diferença entre felicidade e êxtase. Êxtase é momentâneo e todas as vezes você entra no êxtase você cai rápido. A felicidade ela é plena, ela faz com que você tenha vontade de viver e viver bem, tá? Então, para que a gente tenha essa busca da felicidade, o principal ponto é a gente encarar os nossos caminhos, encarar os nossos erros, deixar de colocar a culpa nos outros e perceber que ali está a grande chance de uma escolha errada, aprender e fazer melhor, escolher um outro caminho, tá? E tem uma outra coisa que é assim também, quem não tem uma amiga ou um amigo que tem sempre um companheiro ou uma companheira que judia. Vai me dizer se não tem. Tem, não tem? Você não tem uma amiga que ela é sempre judiada? Ela troca o namorado, é judiada. Ela troca o namorado, o outro namorado também judia. É coincidência? Escreve aqui, vocês acham que uma escolha de uma amiga, de uma pessoa, de um amigo, onde esse amigo escolhe sempre uma namorada daquelas bem ruins ou um namorado péssimo, é azar, coincidência ou puxa vida, amiga, pelo amor de Deus, percebe que você está escolhendo de novo uma pessoa com as características muito parecidas com a anterior. Isso se chama autossabotagem, né? Então, é uma forma também de viver e as pessoas precisam sair da caixinha e parar com essa autossabotagem. Porque você vai ver, os namorados são super parecidos. Aqueles namorados mala, ou a namorada mala, ou marido, mulher, amigos. Você vai ver que tem gente que escolhe muito parecido. Então para pensar, veja se o problema é do cara que você escolheu e isso vai se repetindo conforme você vai trocando, ou o problema é seu, que você escolhe sempre parecido e tá lá na autossabotagem, né? Aquela coisa, não posso ser feliz, eu não tenho direito de ser feliz, eu não sei escolher. Eu prefiro que você diga eu não sei escolher, eu preciso até de uma terapia para escolher, porque também a gente acaba repetindo muito os padrões que nós vimos até em família. Pode perceber, a gente repete, inclusive as mulheres têm uma facilidade, né? As meninas, mulheres, de repetir as suas mães e os homens, né? Os seus pais. E você vai lá buscar, muitas e muitas vezes o erro é muito parecido. O erro é muito parecido, é muito interessante. E aí vem a hora que você vai buscar uma ajuda de alguém que possa falar assim, olha, você não tá achando isso muito parecido com as escolhas da tua mãe, da tua avó? Presta atenção, você se acostumou com um padrão de erros que não fazem parte de você. Então, eu também gostaria muito que vocês parassem um pouco para pensar, eu também, todo mundo. Eu não me excluo de jeito nenhum quando eu faço um programa. A questão é que talvez eu pratique mais algumas coisas para não cair nos erros e a gente vai falar disso. Como melhorar as nossas escolhas. Mas observa se os padrões não são muito parecidos, tá? Agora, tem algumas coisas que é parar para pensar e olhar para você mesmo. Olha para você mesmo porque tá ali, né? E
você percebe, ou você faz, ou alguém conhecido faz, que culpa Deus pelos caminhos ou pelas escolhas erradas que você fez. Não, ih, meu Deus do céu, eu já vi tanto. Então Deus é culpado pelas suas escolhas, né? E quando a gente diz também que os nossos erros, Jesus é que escolheu, ou Buda, ou Maomé. Como assim? Como assim ele que escolheu? Ele que sabe, então? Ou você tem uma história de vida que você precisa olhar de cara, assim, de frente para tudo isso e aprender? Será que então não é uma oportunidade que a vida está trazendo para você parar para pensar e repensar os seus padrões, né? E seguir uma nova forma de viver? Pode ser que sim. Então esse sofrimento todo que a gente passa é um sofrimento pela própria escolha. Deus não tem a ver com isso, Jesus não sabe, não está escolhendo para você, e Buda também não, Oxalá também não, e assim por diante. Eles estão aí numa grande egrégora de luz, porque são todos seres iluminados, tá? São todos seres iluminados, e um não é melhor do que o outro, olhando para baixo, falando, olha, vamos dar mais uma chance, ou vamos dar uma chance para que esses seres humanos aprendam com a vida, porque é a única forma que tem. Porque o que mais ensina a nossa caminhada que não a nossa própria vida, não é? Então a nossa vida mostra e remostra e apresenta e vai lá com tudo, paulada na cabeça, e fala, caramba, agora é a hora de você perceber e mudar as coisas. E todo erro tem um preço, todo erro tem uma consequência, mas não é o fim do mundo, que tem isso também. Os nossos erros têm uma consequência. Eu não estou dizendo que é uma delícia errar. Olha, eu não gosto de errar, mas não gosto mesmo, gente. Ai, eu não gosto de errar. E quem é que gosta, né? Só que tem uma diferença aqui. E eu proponho para vocês, aí essa semana e para o resto aí da vida, vocês ficarem bem atentos aos erros. Porque o problema, como eu disse num outro programa, não é o erro, é você não perceber que errou e cada vez diminuir mais o tempo do erro ao perceber, ou não perceber, né? Mas quanto mais curto é esse tempo, mais você consegue reorganizar tudo, reorganizar a vida e mudar o rumo. Então, perceber. E chega uma hora que você começa a treinar, e tudo é um treino, gente, tudo é um treino. Ninguém é melhor do que o outro, simplesmente porque uns treinaram mais do que outros, e eu juro que eu treinei. E isso vem muito da filosofia oriental. É você prestar atenção o tempo todo nas suas atitudes. Aí você fala, nossa, mas que duro, né? Não, vira um hábito tão legal que você percebe cada vez mais, num tempo mais curto de distância entre o erro e a percepção de ter errado. E aí, quando é curto, você refaz, reorganiza muito mais fácil, porque você joga as cartas na mesa, você repensa, você refaz, você fala, não, peraí, eu tenho outras possibilidades, eu vou fazer um 360 graus aqui, mudar tudo. Porque se você demora para perceber o erro, mais difícil fica, porque ele, fica duro ali, fica difícil mesmo. Então é isso, e os preços, as escolhas têm o seu preço. E aí, quando a gente entra nessa toada de que nós somos os coitados pelas nossas escolhas, o que vem com tudo isso? O que vem com tudo isso? O desânimo, vem a solidão, o desgosto, o cansaço pela vida. E aí você entra num outro problema, num outro looping.
Deu para perceber? Então aqui ninguém é coitado, aqui nós somos seres que estamos aqui para perceber e não entrar na depressão, porque a depressão tem muito a ver com essa questão da autoestima e com a cobrança que você tem com você mesmo de que a sua vida nunca dá certo. E aí o que acontece? A gente piora, fica pior, muito pior, né? Então aqui também fica mais uma dica, né? E tem algumas questões também que numa certa época da nossa vida a gente tem algumas escolhas. E conforme o tempo vai passando, essas escolhas são outras, os caminhos são outros. Então também se julgar na questão de sabotagem e falar, caramba, se 10 anos atrás eu tivesse escolhido diferente. Mas gente, vamos parar um pouco, 10 anos atrás a gente não era o que a gente é hoje, a crise continua sendo a crise, mas a crise de 10 anos atrás não é a crise de agora. Então também dizer que se tivesse feito diferente há 10 anos atrás, hoje seria diferente, claro que seria. Mas eu também não sou a mesma crise de 10 anos atrás, como é que eu posso ter escolhido diferente? Entendeu? Agora, a gente tem a possibilidade aí de ser muito versátil, de ser muito dinâmico. A vida permite um dinamismo muito grande. E também é um erro a gente dizer que na nossa vida não acontece nada, não é? Nossa, como a vida é parada. Gente, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Eu nunca tive uma vida parada. Por quê? Porque não dá para parar. Não tenho a menor condição de parar. Aliás, eu juro que eu deveria parar um pouquinho mais. Então eu paro para rezar, eu paro para fazer os meus louvores aí com Deus, né? Eu paro para meditar, mas eu deveria parar muito mais. E aí esse dinamismo da minha vida é um dinamismo que eu escolhi, porque eu sou assim, não tem como não ser. Ao mesmo tempo que eu adoro também parar. Por isso que eu falo que eu deveria parar e não posso culpar ninguém porque eu não parei. A culpa é minha. Se eu adoro ler, e eu reclamo comigo mesma que eu não estou tendo tempo para ler. Por acaso alguém aqui é culpado porque eu não tenho tempo para leitura? Sou eu mesma. Eu é que não estou me organizando da forma correta. E aí eu não paro nunca mesmo. E os meus amigos sabem disso, né? Que eu tenho uma energia. Mas aí a culpa de não ter tempo de ler um bom livro é culpa de quem, gente? Ué, eu tenho que me organizar, eu tenho que achar esse tempo. Isso é uma coisa que me satisfaz. E eu gosto de ler, mas ler assim, eu tô falando um romance, porque eu vivo estudando. Então se eu tenho tempo para estudar, que é uma loucura achar esse tempo, eu tenho que achar um tempo para ler um romance, para ler uma história gostosa, não é mesmo? Então, vem aí algumas questões que é para pensar mesmo, é para pensar e repensar, né? Tem uma outra coisa que é muito interessante, que quanto mais pensamentos negativos nós temos, mais erros nós vamos cometer. Quanto mais nós estamos acompanhados de pessoas negativas e estranhas, eu prefiro chamar assim, estranhas para a nossa forma de viver, e que é uma culpa nossa porque nós escolhemos, é pior porque nós vamos errar muito mais. Então tem algumas questões que acabam ajudando para que a gente possa estar na possibilidade de acerto muito maior. Então estar com pessoas negativas é péssimo, péssimo, péssimo. Por quê? Porque não vai, a gente fica encasquetando e outra, nossa cabeça fica cheia de pensamento ruim também. Alguém consegue pegar um caminho bom com pensamentos ruins? Alguém consegue escolher um caminho de luz, um caminho bacana, que satisfaz? Se nós somos pessoas amargas, né? Com a alma fria,
com pensamentos baixos. Não dá. Então a vida tá aí e ela é um leque, é um cardápio de possibilidades. E ninguém aqui pode negar que existem possibilidades todos os dias, desde a hora que a gente acorda, a hora que vai dormir. A questão é, estamos atentos a estas possibilidades? E quando eu tô falando de possibilidade, eu tô falando de uma super mega blaster possibilidade de coisas grandiosas também, que precisa de muito dinheiro, que precisa sair para estudar não sei aonde, faculdade fora do país. Não, não é isso, às vezes. E a grande maioria, a nossa mudança de caminho tá ali, ó, pá, num momento muito sutil, num momento muito delicado que não prestamos atenção também, né? E aí, quem é o culpado? Somos nós que não estamos atentos às grandes ou pequenas possibilidades que fazem com que a nossa vida dê aquele loop mesmo, aquela mudada, né? Aquela mudar tudo. Presta atenção. Um comentário de um amigo, alguma coisa que você escutou na televisão, alguma coisa que você leu, um caminho que você pegou diferente e você vê ali uma possibilidade. Fica atento, que ali está a mudança, nos pequenos momentos, ok? Aí está a mudança. Então, eu imagino que quando a gente está falando dessas mudanças, a gente está falando que está na hora de pensar, está na hora de parar para pensar se tem alguma possibilidade de mudança na nossa vida, sem culpar ninguém, porque então a responsabilidade é nossa, que está ali e a gente não está percebendo, né? E uma outra coisa, um outro toque bacana, que as mudanças de caminho, elas estão não quando você olha para trás, quando você olha para frente, quando você vê o horizonte, quando você vê o sol nascer e se pôr. Enquanto você fica pensando em coisas lá de trás, do passado, que você não fez, ou devia ter feito, ou fez errado, você não muda o seu destino, você não muda o seu caminho, você fica sempre na mesmice e não sai do lugar. Por quê? Porque a sua cabeça, os seus pensamentos estão atolados de pensamentos de coisas que já passaram, que não tem mais volta, não tem mais jeito, já era, já foi, já tá lá atrás. Só serviu para a gente prestar atenção e principalmente as coisas ruins, não repetir o erro e não cair naquele looping que eu falo de escolhas erradas, quando a gente errou no passado, né, lá no passado, e repete o mesmo erro de novo. Então, os nossos erros do passado, homens que nós tivemos, mulheres, enfim, trabalhos, companhias que não serviram para nós porque nós escolhemos errado, tira esse pensamento do passado. A mudança está no futuro, está no sol, está na lua, nas estrelas, está lá na frente, tá? Não enche o teu pensamento de coisa nada a ver. Não coloca minhoca na cabeça, como já diziam, porque senão daí você não sai. E você só vai viver de passado, e você só vai viver de angústias, de sofrimento, de tristeza e de autossabotagem, e sua autoestima vai lá para baixo, ok? Lá para baixo. Esquece, tá? Esquece. Eu vejo muito questões incrível, puxa vida, o que eu mais vejo com relação ao passado são relacionamentos, né? Do contexto todo que eu atendo, são os relacionamentos. Ninguém chega e fala assim, eu não vejo tanto, comprei um carro ruim. Tem carro ruim, caramba, você que não pesquisou, deu azar, não sei o que, muda. Mas a grande maioria reclama de relacionamentos do passado que foram péssimos, por escolha errada sua, mas que afinal você continua vivendo esse momento, e que é o momento de você fazer escolhas melhores, pensando
no tal do fulano ou da ciclana que encheram o saco, não é mesmo? Então vamos mudar. Agora, existem algumas ferramentas que nos ajudam muito a fazer as escolhas certas. E aí tá o ponto da virada, gente. Vai aqui algumas dicas, são dicas que ajudam demais, tá? Equilíbrio. Mas como eu vou buscar equilíbrio? Existem várias formas, várias terapias, até a natureza nos traz equilíbrio. Você pisar no chão, ali na grama, te traz equilíbrio. Você plantar uma erva traz equilíbrio. Você sentir o sol, o pôr do sol traz equilíbrio. Escutar uma dica é uma forma de pensar e vai trazer equilíbrio. Então, esse equilíbrio ajuda muito para que as escolhas sejam melhores, tá? Tem um ponto que na minha opinião ela é um up. É a espiritualidade, eu não poderia deixar de dizer, afinal de contas, eu sou uma pessoa super ligada, espiritualista, então eu não tenho julgamentos, não acho que o meu é melhor que o seu, então por isso que eu digo que eu sou uma pessoa espiritualista, mas a espiritualidade ajuda muito você a ter uma escolha melhor de caminhos. Por quê? Porque a espiritualidade te coloca numa conexão alta, numa vibração alta, num estado vibratório alto. Então, quando você vai buscar um lugar para se desenvolver espiritualmente, quando você vai buscar um canto, um ponto de força seu para rezar, para acender uma vela, para orar, quem chama de oração, não importa. Quando você entra nessa conexão espiritual, você muda o seu padrão vibratório e você eleva automaticamente toda a sua energia, seus pensamentos. Então, você vai conseguir ter escolhas muito melhores. Tem um outro ponto que ajuda muito a não pegar o caminho. Aí tem uma coisa, quando você está na espiritualidade, né, você está ali fazendo um trabalho espiritual, não independe da religião, parece que tem uma força maior que te ajuda também a não escolher caminhos tão complicados, tão errados. É incrível. Então, se você está em conexão com Deus, se você está em conexão com Jesus, com Buda, etc, com Oxalá, com os orixás, você está você está em conexão com um caboclo, você está em conexão com Maomé, você entra num estado e numa conexão aonde esse povo de luz te direciona. Quando você fala, puxa vida, me ajuda aqui, eles vão te direcionar, porque você está na espiritualidade, você está nessa conexão mais elevada, né? Tem uma outra questão que ajuda muito, e todos nós temos, é que a maioria não pratica, que é a intuição. Para você não pegar um caminho errado, você pode usar a sua intuição. E a intuição, como ela é algo que não se ensina, né? Como ler, fazer uma conta, porque todos nós, seres humanos, temos essa intuição, né? Use, ative, vá buscar um lugar que possa mostrar, olha, use mais esse ponto aqui da tua intuição. Então traga para junto aquilo que você já tem e que está adormecido, que é a intuição. A intuição ajuda muito. Existem algumas questões que é uma análise. Para você não pegar muitos caminhos errados, analisa, observa, estuda o negócio. Eu sempre pego errado, mas você não analisa, você já vai, puxa, o cara, nossa, é um amor, ele um chuchu. Analisa, veja se é realmente um chuchu, veja se vale a pena. Qualquer coisa, um negócio, um trabalho, vai para um trabalho, vai fazer uma faculdade, analisa primeiro.
observa, estuda mais aquilo que você tá observando ali. Veja se realmente é legal para você, né? E aí, gente, vem aquilo que é tapa na cara, que é seja menos infantil. Por favor, seja menos infantil, seja uma pessoa conectada com a sua caminhada, seja responsável pelos seus pais, seja responsável pelas suas virtudes e seja responsável pelos seus erros. Então, para de ser infantil, porque nós já fomos crianças e por sorte nós estamos aí adultos. Daqui a pouco o tempo vai passando, vamos tendo mais sabedoria até, mas essa infantilidade chega, né, gente? Vamos deixar para lá, vamos deixar para as crianças, né, para os nossos filhos, para as crianças, né, certo? Então, ser menos infantil quer dizer seja mais, traga para você a maturidade, traga para junto de você o adulto que você carrega. Deixa a criança que todos nós carregamos para uma diversão, para uma gargalhada gostosa, para uma bagunça que a gente quer fazer, sei lá, uma guerra de água. Deixa esse momento, que agora está na hora de guerra de água, né, gente? Porque não é possível esse calor. Isso é trazer a criança que nós carregamos, graças a Deus, que nós carregamos dentro de nós. Agora, escolhas que são coisas muito sérias, deixa a sua criança para lá, seja adulto e seja para isso, né? É essa questão que nós temos aí para pensar e levar no coração para uma vida melhor, para uma caminhada melhor, tá bom? Eu vou pedir novamente para que vocês compartilhem esse programa, que vocês entrem ali na página Benzer, Benzer, Vencer, que vocês entrem ali na Terra do Bugio, que vocês entrem no Dicas da Benzedeira, e eu anotei aqui que dia 1º de novembro será o nosso próximo benzimento, tá? Cai num domingo. A nossa porteira abre às 10 horas, das 10 ao meio-dia, então chegue cedo para ser atendido do jeito que você gostaria. Enche sim, as pessoas estão precisando, nós não cobramos nada, benzimento não se cobra, gente, benzimento não se cobra. Nós temos aí uma roda de benzedeiras e benzedeiros e nós temos os nossos maravilhosos voluntários que vão receber você super bem, a sua família, vão explicar, vão acolher você no momento que pisa aqui na Terra do Bugio. E também venha com a barriga aí com vontade de comer coisas gostosas no Café da Roça, que é uma forma aí que a gente tem de estar mantendo o lugar também, mas sempre tem uma torta, um bolo, um cafezinho bem feito aí pelo povo que cuida do Café da Roça. Então fica aí a dica, dia 1º de novembro, das 10 ao meio-dia, benzimento Terra do Bugio, esperando aí todos vocês para que a gente tente aí curar as doenças, ser uma pessoa melhor e tudo mais, né? Um beijo enorme para vocês, eu vou finalizando o programa, ok? Se vocês tiverem alguma dica interessante para a gente estar conversando, coloca aqui também, aqui no programa, eu posso estar pensando sobre a dica de vocês. E vamos em frente, né? Vamos em frente para arrumar os nossos erros, né? Acertar na próxima, arranca os pensamentos negativos e seja feliz, feliz. Felicidade tem a ver com o estado de espírito, com pensamentos elevados, com conexão com Deus e com a sua espiritualidade. E vamos juntos até a próxima terça-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Cutia, e sexta-feira, às 8 horas da manhã. Anota aí, coloca o despertador, a galinha. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, Cutia TV, mais um programa Dicas da Benzedeira para você.
muita felicidade, muita paz, muito amor e muito Deus no coração e bondade. Vamos em frente de mãos dadas. Até a próxima!